Olá, eu sou o Matheus Teles e junto com a Laura, a Maria Júlia, o Arthur e o Francisco fizemos o nosso trabalho que fala sobre duas raízes super importantes para entender o Brasil, a indígena e a africana. Nós quisemos mostrar como essas culturas continuam vivas nas palavras que a gente fala, nas comidas, na espiritualidade e na forma de ver o mundo. Para isso, fizemos entrevista com pessoas ligadas a essas tradições, para ouvir delas o que muitas vezes os livros de histórias não contam. Então bora acompanhar e sentir um pouquinho da força e da beleza dessas culturas que são a base do nosso país. Quero saber o nome do senhor, o que o senhor faz, há quanto tempo. Me conta um pouquinho sobre você. Tá, meu nome é César, o pessoal chama de César Torres, né? Conhecido no meio religioso como Babá Bandelê. Bandelê é meu Orunco, meu nome sagrado. E eu tenho casa aberta para religiões de matriz africana aqui em Cacoal já há 14 anos. Vai fazer 14 anos, né? Eu comecei minha trajetória na Umbanda, era um culto familiar. A minha avó era mãe de santo. E aos 18 anos eu migrei para o Candomblé em Nação Queto. Fiquei até o falecimento do meu babalorixá, e depois do falecimento dele eu migrei do Queto para o culto Molocô de raiz Nagô, onde estou até hoje, né? E aqui em Cacau a gente toca o culto Molocô e os toques de Umbanda. A primeira pergunta que a gente tem para fazer para o senhor é como você enxerga a importância das tradições afro-brasileiras na formação da identidade cultural no Brasil. Não só na identidade cultural, mas também na identidade da cidadania brasileira, né? A gente já viu nas aulas de história o processo de escravização, né, a migração de negros que vieram escravizados da África para o Brasil, ali em 1500, 1530, né? Vocês já estudaram isso em história. Então, assim, o Brasil hoje, ele é uma miscelânea, né? Você tem o Brasil como um país plural, e a grande influência das matrizes africanas, e aí a gente não está falando só de religião, a gente está falando do povo africano, tá? Porque está incutido nas religiões, mas a gente tem a música, a gente tem a gastronomia, a gente tem as indumentárias. Tudo isso faz uma formação da nossa identidade brasileira, né? A gente tem, lógico, a influência europeia, a influência branca ali, os portugueses, alemães, né? Até que na nossa região nós temos os pomeranos, que influenciam também na cultura local, mas a cultura né, a cultura africana, ela é predominante na nossa formação cultural. Vamos para a segunda. A língua e os cantos usados nas religiões de matriz africana carregam significados profundos, certo? Uhum. Então, qual é, na sua visão, o papel da linguagem na preservação dessas tradições? Tá. Primeiro a gente precisa entender que as religiões de matriz africana, hoje, a gente, né, temos pessoas mais estudadas à frente dos terreiros, então hoje a gente usa técnicas de escola para poder ensinar os nossos filhos de santo, os nossos orixás. Então, a gente faz reunião, a gente faz um meeting desse, faz apostila, a gente escreve o nosso próprio texto. Mas principalmente o candomblé, ele tem por característica ser transmitido de forma oral. Então a linguagem ela é fundamental, né? Além disso, cada canto, né? Você falou dos cânticos, né? Que nós chamamos de pontos, os Sim. badurás e adurás. As nossas orações, as nossas rezas em Urubá, elas não são só um canto de louvor. Elas contam histórias, elas contam um pouco da identidade daquele orixá, daquela divindade que nós estamos cultuando, né? E além da identidade, os nossos cantos eles também têm uma espécie de força, né? Por exemplo, um ponto que tem por princípio o louvar a água, né? Nós reverenciamos a água, nós reverenciamos o fogo, reverenciamos a terra, reverenciamos o ar.
que são os elementos básicos, e nós acreditamos que Deus, quando criou tudo, fez isso para a gente. Nós louvamos isso. Louvamos a Deus também através dos cânticos. Quando a gente vai louvar Ogum, por exemplo, a gente fala Ogum, orixá da guerra, então a gente dá ali aquela característica daquele santo. Essa parte da linguística para a gente ela é fundamental, ela não tem como fazer religião sem usar a linguística. Então agora, achei linda a sua fala, então eu já vou passar para a Laura para dar continuidade à sua pergunta. Laura? Muitos termos e expressões de origem africana estão presentes no português do dia a dia. Certo. O que isso revela sobre a influência cultural e linguística dos povos africanos no Brasil? Quando a gente, voltando naquela primeira pergunta, né, que a gente falou sobre o processo de escravização, então a gente tem vários povos, né, que quando a gente fala de África, a gente está falando de um continente, não de um país, né? Então, nós temos vários países do continente africano que vêm para o Brasil, né, entre outros países, na época da escravidão. Então, essa formação, essa junção de pessoas, elas começam a trazer o seu dialeto, né? Começa a trazer a sua fala, aquilo que começa a ficar popular, começa a circular dentro da sociedade brasileira, né? E ele começa a misturar com a língua portuguesa. E aí vai influenciando. Coisas bem simples. Acarajé. Acarajé, você sabe o que é? É um alimento feito de feijão. O acarajé, a palavra acarajé significa bola de fogo. Entendeu? Por conta do formato. O acarajé é uma bolinha feita de feijão e ela é bem quente, por isso que ela tem pimenta, é feita no dendê e tal, então é bola de fogo. Começa o português, ele para de falar uma bola de fogo, um bolinho, e começa a falar acarajé. Então as palavras do dialeto africano começam a ser introduzidas dentro do nosso cotidiano, ajudando assim na formação cultural da nossa língua também, né? Os terreiros sempre foram espaços de resistência, memória e cultura. Como você acredita que eles contribuem para a preservação da história afro-brasileira? Tá. Quando a gente fala de terreiro, eu vou usar dois termos que você usou aí, tá? Local de resistência, corretíssimo. O terreiro ele surge no quilombo, ele surge guardadas, começaram a cultuar, e cada terreiro ele era um hospital da vida, vamos dizer assim. Ele recolhia todo mundo que estava fugido, aqueles que estavam flagelados, aqueles que estavam sem casas, e as pessoas se alojavam no terreiro como se fosse um grande albergue. Então, nesse ponto de resistência, era ali que as pessoas se reuniam para fazer acontecer a vida do negro, para decidir que rumo eles iriam tomar, como eles iriam se bater de contra aquela sociedade branca que estava oprimindo na época. Ainda mais no futuro, você tem um histórico, por exemplo, de que foi dentro dos terreiros que começou as escolas de samba. Os frevos do maracatu, eles começam dentro da bateria de terreiro. Muito da gastronomia, muito da feira, a feira livre que a gente costuma frequentar para comer pastel, para comprar uma fruta, elas começam na porta de terreiro, entendeu? Era o mercado que os pobres tinham, porque não podiam frequentar mercados. Então fazia feira livre e cada um vendia aquilo que plantava. Hoje, além da parte religiosa, né, nós já falamos agora há pouco sobre a questão de língua. Os terreiros de candomblé, principalmente, eles guardam uma riqueza muito grande na língua, porque quando a gente fala de candomblé, a gente não está falando de uma única religião. A gente está falando de nações. Jeje, Angola, Nagô, Queto, são inúmeras nações de candomblé que se manifestam, e cada um com seu dialeto também um pouquinho diferente. Então, é preservar a história, preservar a raiz do povo que veio para cá e conseguiu se fazer valer, é preservar a memória daqueles que passaram antes, entendeu? Preservar a culinária, preservar a mitologia negra, porque quando a gente fala dos deuses africanos, a gente está falando de mitologia, né?
Então, assim, o terreiro ele não é só um espaço sagrado para culto ao sagrado, é um ponto de história. Muito obrigada, César. De nada. Maju? Maju. Oi, boa tarde. Boa tarde, Maju. Vou dar continuidade, tá? Tá bom. A oralidade é uma das bases das culturas africanas e afro-brasileiras. Como a transmissão oral do conhecimento se mantém viva nas práticas atuais? Então, como eu falei para vocês agora um pouquinho, há pouco tempo, a transmissão oral de conhecimento ela é a base dos terreiros, né? Então, começa com essa transmissão oral mesmo. As pessoas escutavam histórias, né? Escutavam os ensinamentos, gravavam na cabeça e tocavam para frente. Com a evolução e os estudos, né? As pessoas foram estudando, foram aprendendo e foram começar a guardar nos caderninhos, fazer livro. Porém, ainda é muito presente a transmissão oral de conhecimento, tá? Nós ainda temos pessoas, Tia Ciata, que é uma senhora já de bastante tempo de candomblé, lá na Bahia, ela faz roda de contação de histórias, onde ela conta os itãs, as lendas, onde ela conta a, a história do candomblé e dos orixás. Então, ela preserva isso ainda, né? A gente está numa era da tecnologia, onde a internet possibilita tudo, mas para a gente, nada substitui esse contato pessoal para que a gente possa transmitir conhecimento, né? Como eu falei para vocês também, tem a parte da culinária, né? Se vocês pegarem um livro de receita de culinária de axé, vocês vão aprender a fazer acarajé, vão aprender a fazer o vatapá, vão aprender a fazer a pipoca feita por orixá, vão aprender a fazer inúmeras coisas, tá? Amalá, canjica, enfim. Só que só fazer a receita não faz aquele prato sagrado, né? Aquela comida que é compartilhada nos terreiros, ela tem que ser sagrada. E para ser sagrada, ela tem que ser rezada no momento. Então, a cozinha do axé ela é muito rica. E é só com transmissão oral. Não adianta eu passar para você ainda, a rezinha é essa aqui. Se você não estiver junto, não souber entoar a reza, ela não vai ter valor, não vai ter funcionalidade. Ok. Historicamente, as religiões de matriz africana foram alvo de preconceito e perseguição. De que forma o reconhecimento cultural e histórico pode ajudar a combater o racismo religioso? Dias atrás eu falava numa faculdade de Pimenta Bueno sobre isso, e eu falei que conhecimento é poder. Se a gente não conhecer o que a gente é, não conhecer a nossa raiz, não conhecer a nossa história, tudo vai se perder e nesse de se perder a história, o preconceito cresce. Infelizmente, eu só vou corrigir sua fala, nem corrigir, só vou fazer um adendo na sua fala, que assim, as religiões matrizes africanas elas não foram alvo de perseguições, elas são, até hoje, tá? Mesmo com toda a informação, mesmo com muita coisa, muita luta, mesmo com muita presença, nós ainda somos alvos de perseguição. A gente ainda tem que tomar cuidado para não deixar um portão destrancado, a gente não pode ir para a praça. Dias atrás, a gente fez um evento aqui no terreiro, chamado Xirê de Rua, que foi aqui na porta do meu terreiro. Esse Xirê de Rua reuniu todas as casas da cidade e foi uma festa. Era só para a gente cantar, louvar o sagrado e estava tudo bonito. Quando a gente postou os vídeos, a gente sofreu muitos ataques ainda de intolerância religiosa, sabe? Então, assim, pode não ter mais aquela perseguição que tinha do Estado direta, né? Que antigamente as polícias iam lá e fechavam os terreiros, né? Eles já não fazem mais isso agora, mas a gente ainda sofre muito perseguição. Enquanto não tiver o esclarecimento da população em geral, não tiver essa abertura para que a gente tenha a possibilidade de fala, enquanto a gente não tiver presença nas políticas públicas, não tiver presença nos espaços públicos, a gente não vai conseguir ser ouvido. E aí a nossa língua, a nossa linguagem, a nossa fala, ela vai ser suprimida. Então é extremamente importante que a gente consiga ter fala, ter voz. Arthur?
Boa tarde, César. Então, vamos prosseguir aqui com as perguntas. Uhum. As expressões artísticas, como a música e a dança e a linguagem ritual, têm papel central nas tradições afro-brasileiras. O que essas formas de expressão representam para você? Cara, expressões artísticas de matriz africana, para mim faz parte da minha formação. Como eu falei, eu nasci em berço umbandista, que tem uma influência afro muito grande. Eu fui criado em roda de samba quando menino, né? Meu pai era sambista. Eu pratiquei capoeira, né? Eu fiz maculelê, que é uma luta dentro da capoeira. Dentro das nossas giras, dos nossos encontros aqui no terreiro, se dança para o orixá. Então, para mim, faz parte da minha vida, é minha base. Essas expressões culturais, essas manifestações, para mim, são minha base. As nossas músicas, a nossa dança, a nossa gastronomia, são a base da minha religião. Então, próxima pergunta. A Umbanda e o Candomblé são religiões brasileiras com origens africanas, mas abertas à diversidade. Como você vê o diálogo entre diferentes culturas dentro dessas tradições? Então, primeiro a gente precisa definir o que é Umbanda e Candomblé, tá? Para poder te responder essa pergunta com eficácia. A Umbanda é uma religião, os dois são religiões brasileiras, tá? O Candomblé ele se forma através da junção de povos negros, né, dentro dessas alas, depois nos quilombos, e aí vai surgindo um culto unificado, né, de pessoas que se conheciam e fazem aquele culto que a gente conhece hoje como Candomblé. A Umbanda, ela tem várias formas de origem. A mais popular é a Umbanda que nasce com Zé Fernandino de Moraes, em 1905. Ele estava numa reunião espírita, o caboclo dele se manifestou, ele não foi bem recebido, e ele falou que no outro dia fundaria uma religião. E aí fez aquilo que é conhecido como a Umbanda do Sul, Umbanda Paulista, enfim. Foi a primeira manifestação chamada Umbanda. Mas a Umbanda em si, ela se subdividiu em vários aspectos. Assim como o Candomblé tem suas nações, a Umbanda tem as suas diretrizes, né? As suas qualificações. Então, dentro da Umbanda, a Umbanda, por exemplo, que eu fui criado, é uma Umbanda afro-ameríndia. Então, nós temos muito mais influência afro do que, por exemplo, o pessoal de São Paulo. Entendeu? Nós seguimos mais a liturgia afro, que é muito parecida com a do Candomblé. Mas a Umbanda, ela começa num seio branco. O Zé Fernandino era branco. Era um cara branco e que incorporou um caboclo. Porém, dentro da Umbanda, começa a assimilar ali os santos católicos, que vêm por conta do sincretismo religioso, que também está presente nas casas de Candomblé. E o sincretismo religioso ele foi uma forma de você burlar a lei que você não podia cultuar santo africano. Então, eles pegaram os itens do santo africano, colocava dentro das imagens católicas e ali usava o sincretismo para poder ter uma legalidade para poder cultuar o seu orixá. A Umbanda tem uma presença muito grande, muito rica do espiritismo, meio ali para a gente Kardec, né? Chico Xavier, mas por quê? A gente precisa lembrar que antes de ser religião, antes de Umbanda, antes de Candomblé, antes de uma placa na porta, são religiões que também precisam de estudo da mediunidade, entendeu? Não é só você cultuar e louvar. Como existe o transe, a incorporação, você precisa desenvolver a mediunidade. Então, teve muitos espíritas que se envolveram com a Umbanda, se envolveram com o Candomblé e acabaram colocando ali o seu tempero, vamos dizer assim, né? Então, influenciou também. Hoje, por exemplo, eu já vi vídeos de pessoas que estão tocando gira de Umbanda com violão. E não é o normal, né? O normal é com os atabaques, é o som dos atabaques. Mas eu vou falar para você que está errado aquela pessoa fazer daquele jeito. Para mim, não funciona. Eu não tenho condições de fazer isso. Né? Primeiro porque não é que seja errado, é que para mim eu vou seguir a tradição que eu fui formado. Né? Mas a sua fala, onde você fala que a religião de matriz africana ela aceita a pluralidade,
Aí volta naquela parte lá de resistência. As religiões de matriz africana elas estão sempre à margem da sociedade. Elas aceitam todo mundo, elas não fazem distinção. Ela não quer saber se você é branco, se você é negro, se você é pobre, se você é rico, se você é homossexual ou não, se você é heterossexual. Ela não pergunta. Ela só te pergunta: quem é você? Ah, eu sou o Arthur. Beleza, Arthur, chega aqui e vamos cultuar. Então, se o Arthur chega lá com verdade no coração, com a cabeça focada para cultuar o sagrado, né, para cultuar o orixá e para fazer o bem, é o que importa para a gente. Então, muito obrigado pela fala e eu passo a continuidade para o Francisco. Vou fazer as minhas perguntas. Como você acha que as nossas gerações, as gerações mais jovens, podem se aproximar das culturas de matriz africana de forma respeitosa? Tá. Primeiro de tudo, estudar informação. Hoje vocês são privilegiados. Vocês têm que média de idade? 16, 17. 16, 17. Pois é, na minha época, eu com 16, 17 não tinha nem celular. Né? Então hoje a gente consegue fazer uma reunião pelo celular. Meu filho mais novo tem 6 anos de idade e já tem celular, entendeu? Então, assim, vocês estão na era da informação e a informação é tudo. Segundo, abrir a mente com relação a preconceitos, né? Eu acredito que vocês têm diversas formações religiosas. Deve ter gente aí que o pai é evangélico, a mãe é católica, né? Uma formação familiar. Só que vocês estão numa fase mais liberta da vida. Vocês são a geração mais livre, entendeu? Vocês têm um pouquinho mais de direito de ir e vir. Mesmo que aqueles que têm uma família mais rígida, vocês têm muito mais abertura. Os terreiros hoje também, eles estão um pouco mais expostos, sabe? Antigamente tem aquela fala, né? Terreiro bom é terreiro longe. É porque todo terreiro era longe. Sabe? Era difícil você alugar um prédio no centro para montar um terreiro. Ninguém queria. O preconceito era muito grande. Então as pessoas compravam terrenos longe para montar o barracão, o terreiro lá. Hoje já é mais fácil. Né? Hoje qualquer Uber te leva em qualquer lugar, então você tem acesso. Se você tem acesso às casas, se você tem informação, a maioria das casas, acho que 90% das casas existentes hoje tem uma página de rede social que informa dia, horário. Temos que colocar até regras para você entrar e sair, né? Tipo assim, tem que usar tal roupa, tem que vir assim, tem que trazer isso, outras pagam tanto e daí por diante. A melhor forma de vocês é informação, sabe? Informação. Quando você tem informação, você estudou sobre algo, você viu sobre algo, eu tenho certeza que seu coração não vai chegar lá amargurado. Se você tiver, mesmo que a sua formação religiosa seja uma formação cristã extremista, o fato de você ser uma pessoa que estuda e que tem uma cabeça aberta para o estudo, já vai fazer você chegar na porta de um terreiro com outra visão. Lógico que assim, todo mundo se impressiona com tudo, a diferença de culto e de ritualística, ela encanta e às vezes impressiona, faz com que a gente pense, nossa, como assim? Por que acontece isso? Mas quando se tem respeito, você entra em qualquer lugar, né? Então a pessoa tem que ter uma mente mais aberta quanto a isso, né? Chegar com respeito e sem discriminação, no caso, né? Sem discriminação. Porque assim, quando você chegar no terreiro, você vai ver todo tipo de gente. Já começa por aí, né? E terreiro você vai encontrar os gays, você vai encontrar o branco, você vai encontrar o preto, você vai encontrar o bonito, você vai encontrar o feio, e daí por diante. Entendeu? E todo lugar que tem pessoas, né, a gente tem divergências, né? Por exemplo, a sala de aula de vocês, são quantos? 30? 25 alunos? São 25 universos, né? Então nem todo mundo gosta de todo mundo, né? Tanto que é por isso que o trabalho é feito em grupos e não no grupão, né? Se a pessoa tivesse os 30 aqui para conversar, ia acabar, né, acabar dando uma divergênciazinha. E o que vai fazer você compreender é você abrir seu coração. E a gente nem precisa que você queira se converter, sabe? Quando você vai no terreiro, você não precisa querer se converter à religião. Se você chegar, igual ele falou assim, ele foi lá no terreiro e o cara falou umas coisas pra gente e a gente, opa, como assim?
né? Às vezes você só está lá, você só precisa ouvir uma palavra, né? Tem uma fala que assim, a gente não fala, a gente dá a letra. Às vezes uma coisa está sendo falada aqui no meio da sessão, aí está sendo falado para uma pessoa, mas quem escuta é o outro, e o recado era para o outro, não era para aquele um que está ouvindo, entende? Então, assim, as mensagens elas são passadas de forma plural, né? Então, se tiver respeito, vai ser uma experiência muito boa para vocês. A próxima pergunta é: em um país tão marcado pela mistura cultural, o que podemos aprender com a forma como as tradições afro-brasileiras preservam sua história, língua e espiritualidade? Então, acho que o maior aprendizado é o respeito à ancestralidade, né? Tem um sacerdote que ele fala que assim, a gente segue para frente olhando no espelho. Então, o pai Sérgio, lá de São Paulo. Eu acho muito bonita essa fala dele. Seguimos olhando no espelho. Seguir olhando no espelho não é que você está preocupado com o que está vindo atrás de você, é que você está preservando o seu passado, sabe? Preservar o passado é uma coisa assim surreal. Imagina na sua família. Quantas histórias você já escutou sobre o seu bisavô, que você talvez não tenha conhecido? Né? Imagina o que eles passaram, né? O que os seus ancestrais passaram para você chegar aqui hoje e estar estudando no IFA. Imagina a história de Cacoal, dos anos 80 para cá, para hoje ter faculdade, para hoje ser um polo acadêmico. Né? Então, assim, em todas áreas da vida, a ancestralidade ela pode se fazer presente. O nosso maior legado é cultuar a ancestralidade, porque é quando a gente cultua os ensinamentos passados que a gente projeta as pessoas no futuro, dentro da nossa religião, dentro da nossa forma de crença. Né? Então, quando você pergunta para mim assim, o que a gente pode aprender com as matrizes africanas, é isso, é cultuar, preservar o passado, preservar a história, fazer valer a história daqueles que vieram primeiro que vocês. Fazer. Então foi isso. Encerramos. Muito obrigado pela sua presença. Eu que Você agradeço. tem alguma mensagem que você queira deixar para... Primeiro, eu quero agradecer o respeito e a oportunidade. Né? É sempre muito bom. Não é a primeira vez que a gente faz trabalho com o IFRO. Eu já tive aí fazendo uma fala com vocês. O professor Sérgio, ele sabe que ele é meu irmão. É um cara que eu tenho na vida com muita gratidão. Né? Inclusive, está me devendo a visita. Vocês falem para ele, o pai César está esperando você lá. Mas agradeço a vocês a oportunidade de poder falar da nossa religião, dos nossos costumes, e desejo uma boa vida a todos, com muito axé. Obrigada, Xé. Então, a gente quer agradecer pela conversa. Eu acho que foi muito importante para todos ouvir essas perspectivas e de alguém que vive isso tão de perto, né? Então, acho que a gente sai daqui com uma outra visão, tanto da religião, tanto da cultura afro, e bem mais consciente com esse peso cultural, né, que tem. Ué, quando Obrigado. puderem, venham fazer uma visita. Com certeza, vamos. Tá bom? Obrigado, viu? Até mais, até a próxima. Tchau, tchau. O Brasil nasce do encontro de muitos mundos, das vozes que vieram da floresta e das vozes que atravessaram o mar. As culturas indígena e africana são mais que heranças, são presenças que resistem, ensinam e transformam. Que esse trabalho sirva para lembrar que conhecer é respeitar. Respeitar é manter viva a memória de quem nos trouxe até aqui. Como as águas do sul, me vestiram com pérolas douradas.